Vai. Alô pessoal, tudo bem? Estamos novamente fazendo um vídeo para vocês e hoje a gente vai mostrar alguns trechos das palestrinhas que a gente faz, ok? Vamos lá então? Vamos abranger um tema bem interessante. Bom, agora né, falei com a câmera, eu vou falar com vocês agora, né? Bom, a gente vai entrar nesse tema aqui, ó. Gênesis 14, né? Gênesis 16 e Gênesis 17, né? O castigo da serpente, né? Por que será que a serpente foi castigada? Né? Vou até apagar esse trecho aqui, né? A serpente cometeu algum erro lá, alguma coisa, porque senão ela não teria sido castigada, né? Ó, vamos abranger, esse tema que eu vou abranger que não é sobre o pecado, é sobre a semente do mal, é sobre os filhos da serpente, ou os descendentes da serpente. Esse é o sentido dessa visão. O pecado eu vou pegar depois, a gente vai falar sobre o pecado. Mas esse sentido aqui dessa visão é a semente do mal. Porque existe o bem e existe o mal. Deus criou o mal. Alguns textos dizem que Deus criou o mal. Mas na verdade, se você pegar a Gênesis e você analisar ele com bastante atenção, você vai perceber que Deus não criou o mal. Mas o mal foi criado no jardim do Éden, né? E também vamos descartar o diabo aqui, hein? Porque a serpente nunca foi um diabo, ela foi um animal. Ela foi um animal, então a gente vai precisar criar. Nós vamos precisar criar uma caricatura dessa serpente. Porque ela foi um dos animais mais inteligentes criado por Deus no jardim do Éden. Então ele tinha uma inteligência. E quando se diz inteligência, ele poderia falar, poderia pensar, poderia andar, poderia sentir, odiar. É um animal, simplesmente um animal. Ele não pode ser um demônio, né? Certo? Bom, e a mulher, né? A mulher recebeu um castigo também. Eu vou começar pela serpente, por etapa. Para isso, eu vou ter que ler um pedacinho de Gênesis. Né? Gênesis 14. Agora, o que todo mundo passou desapercebido. O que todo mundo passa desapercebido nessa leitura. Opa! É muito simples. Só que ao mesmo tempo se torna difícil. Porque quando a gente lê a Escritura, a gente lê a Bíblia, a gente lê pensando naquilo que falaram pra gente, e a gente não vê o que está no texto ou na escrita. Né? Gênesis 14. Vamos ver, Gênesis 14. Aqui. Bom, vamos lá, olha, presta atenção no que eu vou ler, ó. Então disse o Senhor Deus e disse à serpente: visto que isso que fizeste, és maldita entre todos os animais. Animais, é um animal, né? Todos os animais domésticos. Quer dizer, era um animal comum, como qualquer outro, só que ele era muito inteligente. Né? Vamos ter que dar vida agora para esse animal, para a gente poder prosseguir essa visão. Né? O animal doméstico entre todos os animais selvagens. Esse é o castigo da serpente. Entre todos os animais silvestres ou selvagens, né? Rastejarás sobre o seu ventre e comerás do pó todos os seus dias. Ó, olha só agora. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Por que será que ele colocou inimizade daquela serpente entre a mulher e a serpente? Por que será, né? Vamos dar vida para ela para a gente poder ver esse ponto de vista. E tem mais, olha só. Ele entre tua descendência e o seu descendente. Porém, inimizade entre ti e a mulher. E entre a tua descendência e o seu descendente. Do que ele está falando? A tua descendência e o seu descendente.
Explicado, né? Vamos lá. Tu ferirás o calcanhar, o outro ferirá a cabeça. Então vamos desenrolar isso aqui. Vamos dar vida para a serpente. A serpente ela teria que ter, sendo um animal mais inteligente do jardim do Éden, depois ela tomou um castigo, ela passou a ser rastejante, andará sobre a barriga. Vamos calcular que ela tinha uma cabeça, como ela pensava, ela tinha uma cabeça, né? Ela tinha uma cabeça, ela tinha um corpo, né? Tinha pernas, tinha braço, certo? Então ela se tornou uma pessoa. Isso não está abrangendo as outras visões. Tem gente que fala que ela tinha asa, outros falam que ela tinha isso. Eu estou passando essa visão porque o texto, a gente vai entender por que eu estou passando essa visão. Adão e Eva também eram assim, olha para vocês verem. Vamos colocar a Eva aqui, né? A Eva era assim também, ó. Exatamente como a serpente. Certo? Bem interessante, né? Agora, por que será que Adão, por que será que o Deus colocou inimizade entre a serpente e a mulher? Que descendência que Deus estava falando? Descendência da serpente? Colocarei inimizade entre ti e a mulher e a sua descendência. De alguns textos, a sua semente. Dá a entender o quê? Que a cobra tinha parentesco com de pessoas. Vou ser mais claro com vocês. Né? Tem que ser claro. Esse tema aqui, a gente está pegando aqui, é bem lento e bem moderado. Mas esse tema aqui, quando a gente for partir para o pecado, outra reunião, ele vai ser meio proibido. Porque aqui nós vemos duas pessoas de dois sexos diferentes. A ideia não é falar sobre o pecado, assim, mas sim sobre a semente do mal. Entendeu? Dá para entender que a serpente ela tomou um castigo. A serpente, quando ela andava com a Eva, a serpente pode ver que ela tinha a mesma aparência da Eva. Ela andava todo o tempo com a Eva, para baixo e para cima. Era amiga da Eva. Entendeu? E era um dos animais mais inteligentes do jardim do Éden. Então eles caminhavam ali. Então, você percebe quando Deus fala assim, colocarei inimizade entre ti e a mulher, dá a entender que os dois tinham eles tinham um contato entre um e outro. Tinha um contato entre um e outro, né? E sobre a sua semente, colocarei inimizade entre ti e a sua semente. Aqui não posso ser mais claro, né? Quer dizer então que eles eram um casal? Eles eram duas pessoas E formavam um casal. E tiveram descendentes. Provavelmente a serpente, a aparência da serpente, é claro que não era perfeita igual a Adão e Eva, porque a serpente foi criada por Deus e era um animal. Adão e Eva, Deus tinha um plano para eles. Deus colocou no jardim do Éden para propagar a semente de Deus. Mas também tinha a serpente, a qual mantinha e tinha a semente da inteligência, da sabedoria e também do mal. Do mal. Entendeu? Aí o que acontece? Ela teve uma relação com a serpente. E aí está escrito, isso ninguém percebe, isso aí. Raramente as pessoas percebem. Que houve um confronto ali entre a serpente, um caso amoroso entre a serpente e a Eva. Por isso que Deus colocar inimizade entre ti e a mulher, em primeiro lugar. Em segundo lugar, entre a sua semente, tem que ler. Colocarei, pelo 14, né? Vamos ler. Aqui. Vamos ler, porque é bom a gente ler, porque aí a gente, porém entre ti e a mulher, entre a sua descendência, e o seu descendente. Ela tinha um descendente. Como que ela poderia ter um descendente? Tendo um ato de amor com a Eva. E ela teve esse ato, ele praticou esse ato com a Eva e engravidou a Eva.
é meio complexo para entrar esse assunto não é para não abrange o pecado, é a visão da semente do mal. Então para ficar meio, sabe? Mas quando a gente pegar a visão do pecado, mais assim, acho que eu vou ter que falar com todo mundo separado. Para cada um entenda de uma maneira, porque não dá para falar aqui, entendeu? É complicado, né? Aí ela teve um filho da serpente, o qual hoje a gente vai passar a entender agora o que a gente não entendia lá atrás. Por que Deus há um confronto entre o povo do bem e o povo do mal? O povo do mal representa os descendentes da serpente. Por que tem pessoas? Você fala. Ela o quê? Porque ela é possível, não estou dizendo que é. Ela pode ser um descendente da semente do mal. Ela pode vir da origem da serpente. Você entendeu? Por isso que você fala. Você morre, mas a pessoa não vai entender o que você está falando, porque ela não pode entender. Ela não vem do bem, ela vem do mal. Você está entendendo? Mas há um equilíbrio entre o bem e o mal. Há uma convivência entre o bem e o mal, há um equilíbrio. É a gente que controla o equilíbrio. Só que na visão espiritual não tem equilíbrio. É bem e mal. Agora a gente controla isso aqui. Mas lá fora no mundo espiritual, há um controle deles, dos guardiões. Quando você nasce aqui, você convive com a semente do mal e a semente do bem, quem é do bem tem que conviver com o mal. Tá entendendo? Então, aí a gente vai entender agora, e agora a gente vai chegar no ponto do pecado. Aí a gente entende agora, pelo menos, que é racional. A gente entende quando Deus mandava os soldados, os reis invadir aquelas cidades, e havia uma destruição de pessoas quando ele autorizava, ele não mandava, ele autorizava. Vai lá e mata todo mundo. Quer dizer, aquele povo representava a semente da serpente. Então a gente consegue, não estou dizendo o que é, mas é uma explicação em cima desse texto racional que a gente possa entender e falar, pô, mas por que Deus fez aquilo ali? Porque a gente nunca entendeu por que Deus chegava e entrava numa cidade e destruía, matava mulher, criança. E ainda mais, agora, é uma coisa que a gente vai ter que estudar bastante, é quando ele separa as moças virgens e leva para o soldado. Entendeu? A gente tem que estudar um pouco mais nesse ponto. Pode ser que não tenha origem do mal, não sei. Vai ter que estudar para a gente ter essa noção. Né? Bom, entendido isso? Entendiu? Deu para entender? Uhum. Que é baseado na semente lá. E tem mais. É possível, não estou dizendo que a Eva engravidou de 2 filhos. Ela teve, numa maternidade só, ela teve 2 filhos, Abel e Caim. Um representando Adão e outro representando a serpente. E agora a gente pode explicar. Mas que eles eram tão diferentes um do outro, né? Agora a gente pode explicar por que Caim matou Abel. Tá vendo? Tudo se encaixa, tem explicação. O texto, quando você lê o texto, você entende o texto, você encontra as respostas. Quando as pessoas leem o texto e não entendem, elas começam a criar coisas sem anexas, sem sentido e que não encaixa. Tá entendendo? Bom. Não tem nada a ver com as obras deles, né? Hã? Não tem nada a ver com as obras deles, que eles fizeram durante o dia, cabo do dia. Obra deles? Que eles foram levar, cada um levar uma oferta perante o Senhor. Tem, claro, tem a ver, tem tudo a ver. Aí eu creio que tem a ver. Por que Deus se agradou da oferta de Abel? Por quê? Porque jamais alguém que representava a semente do mal ia trazer algo bom. Tudo se explica. Entendeu? Bom, mas só que tem um porém. Um porém muito importante. Não tem nada a ver com o diabo. Nada a ver. São representantes de uma serpente, você entendeu? Que ficou na Eva. E isso resultou em Caim. E se a gente for pegar o texto, perguntar para qualquer pastor, qualquer pessoa que estudou teologia, pergunta para eles, tem a genealogia de Caim no Adão e Eva? Você não encontra. Por que tiraram Caim da genealogia da família de Adão? Porque ele não era, ele era filho da serpente. Tudo se explica, tudo se encaixa. Entendeu? Você depois, com calma, pesquisa esse ponto que eu vou falar para vocês. E não é só minha essa visão. Tem muita gente com essa visão. Eu achei que era minha, que é contente. Nossa. Quando eu fui ver, tem um monte. Só que eu não sabia, né?
A gente está condicionado a acreditar numa coisa que os outros falam pra gente e acaba cometendo erros e... Certo? Está explicado então essa parte da semente do mal? Mas vamos agora ver o seguinte. A serpente foi perdoada? Eu acho que não. O ato da desobediência, isso aí não é pecado. Chama-se desobediência. O pecado se originou através da Igreja Católica, que ela colocou a desobediência, ela colocou a palavra pecado. Então a desobediência. Pecado nunca existiu e não existe. Existe sim desobediência, que é que a turma colocaram a palavra pecado. Só que tem um porém. O que Deus falou para a serpente? Qual foi o castigo da serpente? Eu vou nem colocar ali, não precisa colocar. Então aí no corpo físico, no corpo de ser, na formato de ser humano, ela virou uma cobra. Isso, aquela lá sim. Mas ela deixou uma semente. Eu sei, mas aí você falou que a formação dela é de um ser humano, que nem Eva. Isso. Aí ela foi castigada. Aí ela virou o corpo, aí saiu do corpo lá e Aí virou Deus, a cobra. ó, Deus castigou, né? Castigou a serpente. A serpente. Ele colocou um castigo nela e ela falou, eis que agora, porque enganaste a Eva, fazeste com que ela comesse do fruto, só que esse assunto é muito mais delicado. Essa parte do pecado, eu falo da semente do mal. Mas esse outro assunto aí, eu acho que teria que só adulto. Porque a gente vai entrar mais profundo no pecado. O que é o fruto do pecado. O corpo físico, ela formou na cobra, então na serpente. Isso. Só que o corpo físico, ficou outro corpo físico, representando ela. Foi Caim. Então por isso que encontra hoje a semente do bem e do mal. Não, fala-se da questão da Isso. Quando ela aí já não era um corpo físico. Não, aí ela se transformou numa cobra e é uma cobra que existe até hoje. Essas cobras que você vê aí, ó. Essa cobra que a gente vê aqui hoje é semelhante, não digo que é idêntica, mas ela é semelhante, é ancestral da serpente do Éden. É ancestral, como nós somos ancestrais de lá, as cobras representam a serpente daquela época. Ela foi castigada, olha só interessante, hein? Ela foi castigada, depois que ela foi castigada, Deus falou para ela o quê? Eis que pelo que cometeste, andarás sobre a sua barriga, sobre a terra, comerá o pó da terra. É isso? Então, olha só para você que interessante. A serpente não deve nada para Deus, e nem Deus deve nada para a serpente, está 0 a 0. Ela já está pagando. Ela já pagou, não tem nada. Aí já eliminamos o pecado. O pecado da qual já foi. Eliminamos um. Agora nós vamos entrar no pecado, mas não vamos entrar profundamente nele. Certo? Já acabamos de eliminar o pecado, porque ficou 0 a 0, não deve nada. Então ali nada, aquela serpente estava ali, que falou com a Eva, nada usou ela, né? Ela era própria, era um animal. Ela criou dela mesmo. Ela era um animal, feito como todos os outros animais. Vamos colocar aqui assim, de um modo mais simples. Qual seria o animal que representaria a serpente daquela época, hoje? Eu não digo o que é, mas Um fala que tinha asa, Os índios. Junto com todos os animais da época, Deus também foi considerado, os índios foi considerado animais junto com os animais. Então, mais próximo que representa como era a serpente na época, era o próprio índio. Você está entendendo? Então, o índio hoje, possivelmente, ele tem uma descendência da origem do passado. Ele é um animal, o índio. O índio é um animal. Eu falo pro pessoal assim, ó gente, a gente não é desse planeta. Por que o Garão trouxe que nós somos daqui? Porque as únicas pessoas que estavam aqui na Terra, junto com os animais, eram os índios. E hoje me mostra qual índio montou um celular. Me mostra qual índio fez um computador. Ele não progrediu a mente dele.
Nós fomos colocados aqui para fazer a diferença aqui, então nós não somos daqui.